Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Professora Simone aqui de novo com vocês e hoje vamos comentar dessa prova aqui de investigador. Vamos fazer a correção desta prova, tentando entender aí em algumas questões o que a banca fez, certo? Vamos aí falar uma por uma. Ah, uma provinha cansativa, uma provinha esquisitinha, não é, meu povo? Mas o que vocês não têm de passar aí, né, por uma vaga. Vamos ver? Então, a primeira questão era referente a este poema aqui. Aliás, a primeira não é? Porque eu tenho aqui, ó, de 17 a 20. Então, vamos ver. Ele diz assim: sei que fazer um inconexo aclara as loucuras. Sou formado em desencontros, a sensatez me absurda, os delírios verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao esgoto, palavra aceita tudo. E sei de Baudelaire, que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas, um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do Mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. Tá? Tudo já começa aqui, não é, pessoal? Né? Essa antítese, certo? Então, já tenho aqui, ó, a beleza e a dor. O que nós entendemos ali por antítese, certo? Antítese são palavras contrárias, não é? Dia e noite, não é? Bem e o mal, certo? Então, aqui, não é? Beleza, positivo, né? Dor, já não é. Então, essa antítese aí o acalmou. Na primeira questão, ele diz o seguinte: um dos recursos de que se vale o eu lírico, o eu lírico é a voz do poema, certo? É aquele quem fala no poema, certo? Aquele que se expressa dentro do poema. Ah, posso dizer que é o autor? Na realidade, o autor ele cria esse eu lírico, certo? Digamos, que ele vira a voz do poema, tudo bem? Então, se vale da voz do poema para produzir efeitos de sentido poéticos, não é? Então, ó, os recursos de que se vale o eu lírico para produzir efeitos de sentido poético consiste em, certo? Primeira coisa, gente, tá? Vamos lá, logo de cara aqui a gente já tem a resposta, certo? Apresentar recriações, tal como a conjugação de substantivos, as quais ele chama de delírios verbais. Quando nós chegamos aqui, ó, a sensacez me absurda, os delírios verbais me terapeutam. Gente, o que ele está fazendo, né, com essas palavras aqui, certo? Ele conjugou, digamos assim, substantivo, certo? Então, certo? Ele recriou. E o que vem a ser essa recriação? Eita, eita, calma aí, calma aí. E o que vem a ser essa recriação? Gente, se ele recriou, algo que foi criado, ele fez de outra maneira, certo? Poderíamos até ver aí como neologismo. Ok, certo? Então, a nossa resposta é a letra A. Na letra B, ele diz assim, ó, propor ao leitor uma releitura do conceito de poesia, empregando verbos e adjetivos fora do contexto. Primeira coisa, gente, uma releitura seria, tá, ó, propor ao leitor uma releitura do conceito de poesia. Ele não fez isso, tá? Ele até fez o quê? Ele nos deu novas informações, digamos assim, que seria essa releitura, mas não foi de conceito de poesia, e sim de algumas palavras ali, não é? No caso de alguns verbos que ele criou ali, tudo bem? Aí ele põe empregando verbos e adjetivos fora do contexto. Nós não conseguimos encontrar ali fora do contexto. Ficou até que bem legal, né? Ó, a sensacez me absurda, os delírios verbais me terapeutam, certo? Então, não vejo aí, tá? Dessa forma, tudo bem? Aí, vamos lá. Nascer. Então, essa aqui não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos riscar aqui. Declinar o seu ofício de poeta.
ao se identificar com a dificuldade de Baudelaire de criar antíteses. Veja bem, gente, o que que é declinar? É rejeitar, desviar, e ele não fez isso, certo? E, vamos lá, quando ele fala aqui, ó, vou voltar, tá, ó. Posso dar esse, ó, porque não encontrava um título que harmonizasse os seus conflitos, até que apareceu Flores do Mal, a beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. Então, se ela está falando aqui, ao se identificar com a dificuldade dele de criar antíteses, não tinha nenhum título. A dificuldade dele, no caso, não do autor, tá? De Baudelaire era o quê? É? Criar um título, a dificuldade dele estava em criar um título, não numa antítese desse título, né? Nessa oposição aí que está dizendo aqui, ó. Né? Tadã. Então, também nós não temos aqui, né? Ó, declinar seu ofício como poeta, ele não rejeitou isso, né? Ao se identificar com a dificuldade de criar antítese, não é isso, é de criar o quê? O título para o poema, tudo bem? Tratar a poesia como projeto de constentação da linguagem, por meio de empregos de termos em desuso na língua. Gente, na realidade, não são termos em desuso na língua, certo? Eu vou começar por esse pedacinho. Porque se ele inventou, não é que está em desuso. Desuso é uma coisa que havia, certo? E de repente deixou de ser usada, ok? Não foi isso, não é? E tratar a poesia como projeto de contestação da linguagem? Também não é, gente? Ele não faz isso, certo? Muito pelo contrário, não é? Poesia é livre, é para criar, certo? Não é? Então, é o que ele faz, tá? Expressar, aí, ó, expressar, então, eu também não quero essa, não quero essa. Expressar sua subjetividade por meio de referências à dificuldade do ofício de ser poeta, de modo a dar-lhe ares de importância. Veja bem, gente, ele não faz referências aqui, né, subjetivas à dificuldade de ser poeta. O que nós entendemos lá foi a dificuldade de criar um título, certo? Então, sem sombra de dúvidas, aqui nós ficamos com a letra A, tá bom? Vamos ver uma outra aqui, tá? Mesmo poema, porque são de várias, não é? Aqui, questões, ó. Os últimos dois versos, essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam. Bonito isso, não é? Só que também eu tenho que saber o que significa isso, não é mesmo? Tá? Expressa uma ideia desenvolvida no poema de que a criação poética consiste em, certo? Vamos ver aqui? Veja. Primeiro, antítese, a gente já sabe, oposição, né? Congraçam, gente, é uma boa disposição, é paz, é tudo de bom, certo? Então, veja bem, quando ele coloca isso, o que que ele está fazendo aqui? Vamos ver? Primeira coisa, achar o nosso gabarito, não é? Vamos lá. Ele faz isso aqui, ó. Desafiar a coerência e produzir efeitos estéticos a partir de expressões inusitadas. Veja, quando ele coloca lá, não é, gente? Antítese, né? Logo de cara, o que que faz uma antítese? É uma oposição. Então, sim, elas desafiam a coerência, não é? Flores, a gente tem intenção de coisas boas, flores do mal, entendeu? Então, ah, fica meio incoerente neste sentido que ele colocou aí, tá? No texto, tudo bem? Então, desafiar a coerência, que é o que ele faz, e produzir efeitos estéticos a partir de expressões inusitadas, ou seja, que nunca foram utilizadas, né? Então, vamos lá. Na letra A, imitar poetas consagrados para também alcançar reconhecimento. Vamos só voltar um pouquinho no texto, né? Manuel de Barros, gente, ele não precisa fazer isso, não é mesmo, tá? Então, a gente percebe outra, numa antítese, não.
tá? Então, ó, imitar poetas consagrados, eu já descartei aqui, para também alcançar reconhecimento, tá? Tem que imitar ninguém. Traduzir a subjetividade em dados reconhecíveis da realidade do autor. Pessoas, quando ele faz aqui, ó, tá? Traduzir a subjetividade em dados reconhecíveis da realidade do autor. Se é o eu lírico, não é? Do texto, não é? Então, não é a realidade do autor. Como é que eu vou saber se é essa a realidade do autor? Tá? É da voz do poema que está falando. Conceber novas formas de abordar os temas, priorizando a clareza das ideias, gente. Veja bem, é, como é que nós fazemos aqui isso aqui? Vamos lá, tá? Priorizando a clareza das ideias, quando ele se coloca, né, assim, se as antíteses, elas dão essa oposição, como é que pode ficar claro? Flores do mal, por exemplo, não é? Então, não tem como dar clareza a isso, tá? Esse é o nosso gabarito, nós já explicamos, começamos por aqui. Conciliar as expectativas do leitor com o máximo de criatividade da linguagem. Veja bem, gente, não é? Conciliar as expectativas do leitor com o máximo de criatividade da linguagem? As antíteses, não, certo? Não, elas não fizeram isso. Tudo bem? Então, letra dado também, tá? Percebemos aqui também, aliás, na prova toda, né, de todas as questões de interpretação textual, aqui compreensão textual, nós percebemos, assim, muito particular, não é? Sabe, de quem faz a prova, um tipo de prova, né, gente, que a gente tanto fala para vocês. Não dá para fazer questão de interpretação textual sem ler o texto, certo? E textos aqui que, na verdade, você tinha até de ler e voltar no texto, certo? Então, e esse é só o primeiro, né? Curtinho, complexo, mas curtinho. Então, sabe aquela história, putz, meu, olha o tamanho desse texto, nossa, tanta coisa nessa prova, não vou ler. Tá bom, você vai errar, né? Não tem outra saída, você vai errar, tá? Não leu, errou, tá? Então, vamos ver outra questão aqui. As palavras sensatez e congração têm, respectivamente, como sinônimo. Veja bem, gente, eu preciso saber o vocabulário. Se eu não souber o vocabulário, dificilmente. Simone, mas dava para saber, mesmo se eu não soubesse o que é congração. Tá, vamos lá. Então, vamos ver, porque eu sei o que é sensatez, né? Então, sensatez, né, é o quê? Prudência, é uma pessoa sensata, ela é prudente, né? Mas ela também é comedida, não é? Tá? Ela também é reservada, já lascou, não é mesmo, pessoal? Não é? Tá? Então, nesse caso aqui, tá? Eu teria que saber que congraçam. Lembra que eu falei para vocês, né, de congraçam, né? Boa disposição, paz. E isso tem a ver com o quê? Com conciliar, certo? Então, aqui, congraçam, conciliam, tá? Dentro do texto é conciliar. Então, letra B, a resposta. Aqui, tá? Normalmente eles fazem que dá para nós eliminarmos mais de uma, não é? Mas se eu soubesse o significado desta palavra, então sim, eu conseguiria, tá? Fazer a questão, tá bom? De todo jeito, espero que vocês tenham acertado. E acho que agora é a última questão a respeito deste poema, não é? Gente, já começa aqui, né? Ó. O pronome o em essa antítese o acalmou, representa o complemento verbal, tal como ocorre com a expressão destacada na passagem. Tá? Primeiro, gente, vamos lá. Aqui eu preciso daquela máxima, né? Sujeito, verbo, não é? Achar o sujeito primeiro, aquela história toda que vocês conhecem, tá? Mas, vamos lá, quem que não encontrava o título? O tal do Balarte, né? É isso o nome dele?
Não vou, deixa eu pegar o texto que está aqui na minha folha, para não ter que voltar de novo. Baudelaire, né? Baudelaire, certo? Ele não encontrava um tipo. Beleza, tá? Então, vamos ver aqui logo de cara. A banca nos dá o gabarito aqui, ó, um título. Um título, assim como, primeiro, gente, sabemos, vamos voltar um pouquinho. Os pronomes oblíquos átomos, não é? Esses em específicos, o, a, os, as e as variações, eles representam complementos verbais diretos, ou seja, objeto direto. Então, se eu estou vendo ali, né, o acalmou, eu já sei que aqui eu tenho um AD, né? Então, eu tenho o que aqui? Sujeito, verbo transitivo direto, não é isso que nós temos, tá? E o complemento verbal direto aqui, OD. Em qual alternativa eu também tenho um OD, tá? Gente, gente, tá? Veja, neste caso aqui, na letra B, verbo aparecer, tá? Né? Está em razão de surgir, né? Até que apareceu, né? O que que apareceu? Flores do mal, não é objeto direto. Os delírios verbais, aqui claramente se vê o quê? Sujeito, não é? Passou muitos meses tenso, tá? Veja bem, gente, a depender da análise, nós sabemos que o que define a classificação de um verbo, tá? É o contexto dele. Aqui, veja, eu ouvi muita polêmica a respeito, tudo, não é? Tem dois gabaritos, porque passou o quê? Muitos meses. Mas veja, gente, tá? Eu posso pensar da seguinte forma: passou tenso muitos meses, né? E esse tenso já não vai fazer o papel de objeto, não é mesmo? Tá? E quanto, né, ele passou tenso, né? Por quanto tempo? Daria para ver ali como adjunta adverbial, tá? Só que é aquilo, não é? Eu estou sabendo, né? Assim, de pessoas que colocaram recursos aqui porque conseguem enxergar aqui como objeto direto, tá? Veja, gente, passou o quê? Muitos meses. Coube a pergunta o quê? Eu não vou negar, tá? Mas, será que não é passou tenso muitos meses? Ah, então, passou, né? Meses, né? Então, sujeita que não é, né, gente? Porque senão não seria, né? Quem passou? Foi ele, não é? Que passou. Então, veja bem, tá? Há quem diga aqui que também possa ser o gabarito letra dado, certo? Eu ainda fico com a A, porque essa, sem sombra de dúvidas, é um objeto direto. Tá? Eu, Simone, particularmente, não vi recurso. Mas se você for atrás lá das gramáticas, você vai lá encontrar várias suposições, né? A depender do contexto. De verdade, pelo contexto que eu vi ali, não, tá, gente? Eu não vejo ali, certo? Mas, como eu acabei de falar, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui um trechinho da gramática moderna para vocês, tá? Vamos lá. O predicado de uma oração pode ser simples ou complexo, conforme o conteúdo léxico que lhe serve de núcleo. Aquilo que eu acabei de falar, né, gente, que é o contexto. Tudo bem? Há verbos cujo conteúdo léxico é de grande extensão semântica, de modo que se desejamos expressar determinada realidade, temos de delimitar essa extensão semântica mediante o auxílio de outros signos léxicos adequados à realidade concreta. Tudo bem? Então, vamos lá. Que são chamados aí de argumentos ou complementos verbais, certo? Então, sabemos que quem precisa disso são os verbos transitivos. Tudo bem? Agora, quando eu coloco lá, tá, ó, o acalmou, não encontrava um título para os seus poemas, beleza, um título eu tenho aí como o quê? Objeto direto, tá? Mas muitos meses também se relaciona com o verbo passar, não é?
E se ele está se relacionando com o verbo, ele pode aí, neste caso, ser um termo integrante. Tudo bem? Vamos, né, no caso, entende-se, portanto, que neste contexto em que a banca colocou, ele não está inserido como um verbo intransitivo, ok? E sim como verbo transitivo direto. Mas, indo um pouquinho mais além, porque eu fui, certo? O que que eu fiz aqui, tá? Esse passou, está lá, gente, várias acepções para esse verbo, mas com o sentido de deixar de existir, passou. Deixou de existir, ele é verbo intransitivo. Tudo bem? Então, assim, aquela história, foi feito o recurso? Foi. Beleza, né? Foi feito o recurso dele. Ótimo, gente. Tá? Se a banca acatar o recurso, maravilha. Tudo bem? Se não, um gabarito nós temos aqui, vamos ver, né? A letra A é o gabarito da banca, ainda não é oficial, pode ser que mude. Em todos os casos, eu estou dizendo aqui para vocês, certo? Como eu posso dizer aqui? Todas as possibilidades que esta questão nos deu. Muito mal formulada, não é? Sabe, eu acho que eles pensaram assim: quem fez, né? Vamos causar um pouco, vamos sacudir a VUNESP, justo em quem? Na prova de investigador, tá? Porque nem a prova tá? Da Receita, gente, Federal, né? Prova de auditor, não estava nesse nível da prova de vocês. Ok? Então alguém falou, vamos causar, e foi o que fizeram, tá? Então, em todos os casos, aí já vimos, e já foi protocolado aí recurso dessa questão. Bom, gente, então foi a nossa primeira, só a primeira com problema, não é? Vamos lá. Agora, gente, ele vem aqui, ó, a igualação e a desigualdade. Pessoas bonitas do meu coração, olha isso, a igualação e a desigualdade. Bom, gente, para não ficar muito extenso e cansativo, que vocês sabem que eu não gosto disso, eu não vou ler o texto. Vocês já fizeram isso. Nós vamos o quê? Interpretar esse texto de acordo com as questões que que virão, né? Porque é de 21 a 25 aqui, olha isso, tá? Então vamos lá, para a primeira questão em relação a esse texto. É correto afirmar que o autor assume a tese de que na sociedade de consumo, gente, ele assume a tese, tudo bem? Então, vamos ver aqui, né? Neste texto, chama atenção muita coisa. Quando ele fala aqui, ó, a ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo simétrico ao de sua irmã gêmea, a ditadura da organização desigual do mundo. Eu percebo nesta tese do autor que ele vai falar sobre as duas, certo? Ele vai falar sobre ele vai falar da ditadura do consumo, mas ele também vai falar da ditadura da organização desigual do mundo. Já começa aí. Hum. Eu trouxe até uma garrafa enorme hoje, porque o negócio vai ser longo, não é, pessoas? Agora, também nós temos, então vamos lá, logo de cara aqui, quando ele fala aqui, ó, vive-se uma realidade projetada para preservar valores pessoais. Deixa eu pôr bonitinho aqui para nós, tá? Vamos lá, gente. Vive-se uma realidade projetada para preservar valores pessoais. Não, sobre a ditadura da sociedade de consumo, que é a tese dele, certo? Ele fala de ali, ele vai falar de duas coisas, não é para preservar valores pessoais, porque valores pessoais, cada um tem o seu, certo? Então, aquele que possui mais dinheiro pode consumir mais do que aquele que possui menos, ou aquele que nada possui. Não é, gente? Então, já está fora aqui, né? Uma realidade projetada. Não, nós não vivemos essa realidade, muito pelo contrário. Existe uma desconstrução de sentido de vida social solidária. Veja bem, sobre a tese do texto, eu não posso afirmar isso, não é?
Veja bem, por que que eu não posso? Porque fala dos 2 lados, não é, gente? Vamos lá. Propaga-se a igualdade como forma de manter o senso de coletividade. Uhum, né? Até parece que a, a, a ditadura do consumo vai fazer isso, não é? Tá bom. Aí vem aqui, ó, quer ver, ó? Ainda ele põe aqui, quer ver, ó, no texto, uma parte aqui, ó. Quem não tem, não é. Olha, quem não tem, não é. Então, como que se pode, digamos assim, vai propagar a igualdade como forma de manter o senso de coletividade? Ele não faz isso, tá? Ele está mostrando ali os 2 lados, né? Então, propõe-se uma nova perspectiva de vida fundada na fruição do momento. Não, gente, né, gente? É a tese. A tese eu mostrei para vocês, certo? Então, não, tá? Não é isso que ele está fazendo. Agora, quando ele fala aqui, gente, que há uma estandartização que descaracteriza as individualidades, veja bem, tá? Nós temos isso. Nós temos isso aqui, quer ver, ó? A ditadura da sociedade de consumo exerce um totalitarismo sintático e tal, a ditadura orgânica. Aí, ele vai desenvolvendo, tá, ó, a máquina da igualação compulsiva atua contra a mais bela energia de gênero humano, que se reconhece em suas diferenças e através dela se vincula, e por aí vai e tal. Aí ele vem aqui, ó, a igualação que nos uniformiza e nos apalerma não pode ser medida. Não há computador capaz de registrar crimes cotidianos que a indústria da cultura de massas comete contra o arco-íris humano e humano direito à identidade. Certo? E aí ele continua, gente, então também não, tá? Não, 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 tá? Então, ele não, na tese dele, ele não está propondo nada sobre o que está dizendo assim, essa nova perspectiva. Ele nos mostra os 2 lados, tá? Há uma estandartização que descaracteriza, tá? As individualidades. Gente, ele mostrando os 2 lados, ele nos diz isso, né? Primeiro, tá? O que que vem a ser essa estandardização aí? Processo de configuração geral das uniformidades, sabe? Mais ou menos aquilo, não é? É, todo mundo quer ter, mas nem todo mundo pode ter, não é isso? Então, nós vemos isso, certo? A tese dele, no caso, o que que o autor defende? Ele defende a letra E, gente, tá? Que há aí uma estandardização que descaracteriza as individualidades, certo? Simone, não consigo enxergar. Consegue sim, gente, porque dá para descartar as outras na boa, tá bom? Tá? E ainda olha isso, gente. Quem não tem, não é. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir, não é? Então, a ditadura, se ele está falando aqui, não é, ó, tá, ó, assume que na sociedade de consumo, é isso aqui, é a letra E, sem sombra de dúvida. Essa não deixou dúvida, não é? Chata, sim, porém, é, não dá para falar ali que foi igual a outra, não é? Mais uma a respeito do mesmo texto. De acordo com o texto, a chamada ditadura da sociedade de consumo tem expressão pessoas, pessoas. Agora nós vamos falar apenas da ditadura da sociedade de consumo, certo? Então, veja bem, é, quando ele nos coloca aqui, veja, ó, ele põe para gente aqui, ó. O que que é essa ditadura da sociedade? Vamos ter que voltar lá no texto para mostrar para vocês, tá? Ele põe aqui, ó, tá, ó. Deixa-me pegar. Através do mesmo como os donos do mundo. Olha, vamos lá. Só esse pedacinho já dá. Através dos meios massivos de comunicação, os donos do mundo nos comunicam a obrigação que temos todos de nos contemplar num único espelho que reflete os valores da cultura de consumo, certo? Aqui ele está falando da ditadura de consumo. Então, voltando, vamos lá, tá?
Vamos, por quê, ó? A chamada tem expressão, né? Em aspirações direcionadas à posse de bens, forma de simulação de estar no mundo. Gente, mais uma vez eu repito, tá? Quem não tem, não é, certo? Parece que ele diz aqui, ó. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir, certo? Ah, Simone, letra A, ó, em delitos comuns contra a humanidade praticados no dia a dia pelos indivíduos. Delitos comuns em relação a quê? Gente? Nas possibilidades de ascensão por meio do esvaziamento do domínio do outro, tá? Ele não está dizendo isso, não é? Ó. No progresso que a comunicação de massa é capaz de propiciar à população mundial. Essa dava, né, gente, para a gente mandar bem longe, né? No progresso que a comunicação de massa é capaz de propiciar, né, a população, ok? Progresso? Não, muito pelo contrário, ela só te vende, te vende, te vende, certo? Fazendo com que aqueles que não podem, né, se frustrem, tá? Naí, em populações que prestigiem as atividades que produzem mais bem-estar. A ditadura tem expressão em populações que prestigiam as atividades que produzem mais bem-estar. Veja bem, gente, não dá para aqui colocarmos também dessa forma, por quê? Vamos lá. Prestigiem as atividades que produzem mais, não são as populações, não é, que prestigiam as atividades, tá? Agora, essas aspirações, não é, esses desejos, não é? Aí sim. Então, a letra D também, incontestável aqui, tá bom? Observe o emprego de dois pontos e da vírgula na passagem. Aqui, gramática, um pouquinho de gramática, não é, meu pai? Graças a Deus, né? Mas vamos ver se ela foi doida, tá? Porque também, se é para ser uma questão de gramática doida, nós não queremos. Vamos lá. Observe o emprego de dois pontos e da vírgula na passagem. Quem não tem, não é. Aqui está os dois pontos. Quem não tem carro, não usa sapato de marca ou perfume importado, está fingindo existir. Eu tenho uma vírgula aqui, certo? É correto afirmar que os dois pontos sinalizam a introdução de, né? Vamos lá, gente. É correto afirmar aqui, tá? Que os dois pontos e a vírgula, tudo bem? Ó, é correto afirmar que os dois pontos e a vírgula, certo? Eu tinha que analisar aqui os dois. Veja bem, gente, tá? Dois pontos, tá? Dados para detalhar a afirmação precedente. Quem não tem, não é. Tudo bem, ele vai me dar dados para, aqui, detalhar o que vem antes, ok? Ele está detalhando o que vem antes, tá? Mas vamos ver aqui, enquanto a vírgula está empregada para destacar a oposição de ideias em sequência. Não tem carro, não usa sapato, perfume importado. Primeiro, a gente não vê oposição, né? Então, fora de cogitação. Letra B. Afirmações que isso, os dois pontos. Afirmações que contradizem o que consta na afirmação anterior. Primeiro, não está, certo? Fazendo afirmações contrárias aí. Quem não tem, não é. Não tem carro, não usa sapato. E vamos ver o resto, tá? O que consta, enquanto a vírgula está empregada para separar orações com sujeitos independentes. Vamos lá. Quem não tem carro, não é. Quem não tem carro, beleza. Sujeito quem? Sujeito. Quem não usa, ó, é o mesmo sujeito, ó. Quem não usa sapato, quem, né, não usa perfume importado, né? Ou perfume, né? Quem não usa, então é o mesmo sujeito. Para. Por isso, gente, os dois pontos servem para informações que exemplificam as ideias de ter e ser, ok? Então, beleza. Os dois pontos, eles fazem isso, não é? Exemplificam, não é mesmo, tá?
Então, beleza, está fazendo isso. Enquanto a vírgula está empregada para separar orações vinculadas a um mesmo sujeito, certo? Acabei de explicar. Ali, para falar da B, eu acabei explicando a C também. Uma enumeração que detalha a afirmação. Quem não tem, não é. É, até faz uma enumeração depois. Porém, enquanto a vírgula está empregada para isolar vocativo. Não, né, pessoas? Vocativo é o chamamento, e ele não está fazendo isso, ele não está isolando um vocativo, não é? Professora, essa correção vai demorar muito, tá? Ele não está fazendo isso, tá bom? Uhum. Uma sequência de itens que completa a alteração, complementa a alteração anterior. Hum, tá, né? Mas aqui, né, gente, a gente já descarta, tá? Enquanto a vírgula está empregada para isolar o vocativo. É isso? Não, para isolar o aposto, desculpa, é que aqui eu não consigo ler o meu. Consegui ler o meu, tá? Isolar o aposto, certo? Gente, aposto é um termo explicativo que fica entre duas vírgulas. Eu não consigo ver, tá? Quem não tem carro como um aposto, como não é? Não. Estou conseguindo ver isso aí, né? Ó, não usa sapato de marca, não está explicando quem não tem carro, então também já era, tá? Então, letra C aqui. E, gente, vocês sabem, né, agora que vou falar isso, né, depois de já ter falado um monte. Vocês sabem que cada prova é uma alternativa. Então, não se baseiem no quando eu falo a letra A, letra B, vai depender da versão do teu gabarito, certo? Então, se baseiem na informação que está sendo dada, certo? Do que eu estou falando, eu estou lendo as questões corretas, tá? As alternativas corretas. Mais uma questão a respeito disso. Ai, gente, de crase, até que enfim, né? Uma questãozinha boa aqui para nós, não é? Que vocês com certeza tiraram de letra, de tanto que a gente falou isso na orelha de vocês, não é? Então, ó, é proporcional. Quem é proporcional a aquele, aquela e aquilo. Quando o termo regente exigem a preposição a, sabemos que vai haver a crase. Então, beleza. Aqui, visibilidade a certos. Primeiro, gente, além de ser certo, né, digamos, é palavra masculina, tá um no singular, outro no plural, não vai crase na brincadeira, não é? Um singular, outro plural, crase nem a pau, quem é que lembra disso? Vamos lá, direito, aqui, né, ó, direito a alguma. Alguma é um pronome que não leva a crase. Sabemos os pronomes que levam aí, não é? A crase bonitinha, tá? Então, temos lá alguns pronomes, né? Aquele, aquele, aquilo, como eu já falei, mesma própria, senhora, senhorita, a qual, é? Então, nós temos aí alguns pronomes sim, outra, que aceitam o artigo, não é? Lá atrás, um dia, elas já foram aí, né? Antes de chegar aqui à nossa língua, elas já foram classes substantivos, então, sim, elas trouxeram artigo com elas, mesmo aqui no Brasil, indo para outra classe gramatical, ixi, né? Aquela etimologia, aquela coisa toda, certo? Mas, aqui, na letra D, continuando, todo é um pronome que não aceita a crase, né, gente? Assim como alguma ele não aceita. Registrar é verbo, não vai crase, não é, pessoas? Então, esquece. Vamos lá. A nova redação dada à passagem. O melhor que o mundo tem está nos muitos mundos que o mundo contém. Está de acordo com a norma padrão de emprego de tempos e modos verbais. Ah, gente, essa era fácil, né, gente? Emprego, em modos verbais. Ah? Gente, a gente sabe, né? Quanto que a gente fala? Estudem os verbos ter. Que mais? Ver, vir, ter e pôr, não é? Se você souber esses verbos, você vai saber os derivados dele e tua vida muda. Começa por aí, o quanto que não é falado isso, tá? É só conjugar o tiver como se fosse o verbo ter, ok?
E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, letra A, né? Ó, é desejável que o melhor que o mundo tenha esteja nos muitos mundos que o mundo contiver, né? Que o mundo tiver. Certo, gente? Foi lá, subjuntivo, não é? Então, gente, será, só um pouquinho, será, futuro, desejável que o melhor que o mundo teve, né? Nossa senhora, né? Já não dá, não é mesmo? Aqui, gente, como eu falei, era só saber aqui, tá? A conjugação deste verbo que vocês matariam a charada também, tá bom? Então, questão pura de verbo essa aqui, né? Olha isso, empregos de tempos e modos verbais. Será presente deles essa aqui, né? Agora, esta aqui, eu preciso interpretar charge. Bom, tudo que se estuda sobre charge, não é, gente? Primeira coisa que a gente tem que saber, toda charge, ela é uma crítica. Charge, ela é crítica, tudo bem? E aí, vamos ver. Temos aqui, né, um patrão. Eu vejo ele como um patrão, né? No caso, né? Fala certo, Simone. Eu o vejo como um patrão aqui, né? Por quê? Tá vendo que ele está sentado numa cadeira aqui, terno, gravata. No lugar da cabeça, ele tem aqui a mão dele com aquelas varetinhas de marionete, né? E o que que é uma marionete? A marionete é aquele bonequinho de pauzinho que você manipula. Você faz, levanta o braço, levanta a perna, aí você manipula, ok? Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo uma crítica a essa manipulação. Tudo bem? Mas vamos lá. Valendo-se do recurso, valendo-se do recurso à linguagem visual figurada, a charge é uma alegoria, ou seja, ela é uma representação. Aqui, gente, se a gente sabe que a charge é uma crítica, eu já venho direto aqui onde está escrito, ó. Criticamente, né? Vamos lá. A coisificação do ser manipulado pelo exercício da força de poder. Sim, o patrão manipulando o empregado. Ele tem o poder, né, gente? É ele que paga, então ele detém o poder aí. Tá bom? Certo? Aqui, ó. Representando simbolicamente a insurreição do frágil, a imposição da mão soberana do opressor, não é simbolicamente, é uma crítica, tá? Imparcialmente, não é imparcial, gente, é crítica mesmo, tá? Não foi nada imparcial. A legitimação do jugo do forte sobre o desfavorecido da sorte. Analiticamente piorou, né? O contexto da sociedade contemporânea em suas vicissitudes, tal, né? Também, né, gente? O objetivo, não. É crítica, acabou, ponto final. Ah, para quem não lembrava, que a charge é uma crítica, já sabe, agora pronto, não erra nunca mais. Mas acho que vocês não erraram. A fuga da autoridade adulta, o texto, né? Gente, eu achei interessante, não é? Quando ele fala aqui, ó, precisamos ler tudo, não. Eu estava falando em uma conferência em Nova York durante o verão de 2016, quando descobri o termo adultar. Tomava um drink em um bar quando vi um jovem na casa de uns 30, usando uma camiseta que dizia: Chega de adultar por hoje. Depois entrevistei uma mulher cuja camiseta transmitia uma mensagem simples: adultar é cruel. Concordo, né, gente? Aí ele ainda explica, não é? Da origem aqui, ó. Caso você não esteja familiarizado com a palavra adaptada do inglês, adultar é definido como a prática de se comportar de modo característico de um adulto responsável. Beleza? Então, a gente tem aí, tá? Acho que já dá. Se não der, voltaremos. Vamos lá. Aí ele vem, é correto afirmar que o texto aborda criticamente, não é? Gente, então eu vou ter de procurar o que aqui, certo? Uma abordagem crítica, não é? Vamos lá? Vamos procurá-la primeiro, tá? Você já sabe, né? O gabarito, já saiu esse gabarito aqui, ó.
a tendência ao adiamento da maturidade das responsabilidades a ela vinculada. Tudo bem? Então, é a crítica, certo? A tendência ao adiamento da maturidade das responsabilidades a ela vinculada, né, gente? É como se, veja, só quer ser adulto quem não é. Vamos pensar dessa, né? É, quando você é jovenzinho, digamos assim, né? Quando eu era, né? né? É, sei lá, eu tinha os meus 16 anos, eu não via a hora de fazer 18, gente. Eu não via a hora de crescer. Mas eu não enxergava o lado das responsabilidades de um adulto. Eu queria as coisas boas, eu queria sair, eu queria poder chegar tarde, eu queria poder sair com as minhas amigas, eu queria tudo isso, né? Só que crescer é o quê? É cruel, né? Na realidade, o que sobra? Pagar conta, trabalhar, pagar conta, não é? Passear de vez em quando. Falando de um adulto normal, né, gente? Não estou falando de um adulto rico, não, né? Falando de um adulto assim, né? Então, vamos lá. Então, gente, ó, a tendência ao adiamento da maturidade das responsabilidades a ela vinculadas, tudo bem? Então, veja, quando ele fala lá no terceiro parágrafo, vamos voltar aqui, ele fala aqui, quer ver, ó? A tendência de retratar a vida adulta como uma conquista excepcionalmente difícil, que precisa ser ensinada, coexiste com uma sensação palpável do desencanto com o status de um adulto. Em tudo, além do nome da vida adulta, se tomou desestabilizada a ponto de ter se tornado alvo de um escárnio, para muitos uma identidade indesejada, tá vendo? Então, cai naquilo que a gente acabou de falar aqui, ó, a tendência ao adiamento da maturidade e das responsabilidades a ela vinculada, certo? A simonia letra A, o impacto, tá? Nas novas gerações, da crise de identidade própria da infância e da adolescência. Não, a crítica não é a isso, né? Quem é criança quer crescer, né, gente? A incerteza acerca do futuro da geração atual diante da crise da autoridade parental. Oi? Não. A recusa da geração dos anos 50 em se sujeitar aos ditames do amadurecimento. Não, né, gente? Quem falou que é dos anos 50 aqui, né? né? Vamos lá. A adesão da população jovem ao enfrentamento da autoridade das gerações precedentes, né? A adesão da população jovem ao enfrentamento da autoridade, não, também não, né, gente? A crítica realmente é isso, não é? Que quando você é adulto, você quer adiar aquilo. É como se, né, você fica até feliz, quando alguém diz que você não aparenta a idade que tem, não é isso? Isso é o quê? Não quer ser adulto, não é? E vejo desta forma aqui também, sem problemas, fácil, tá? O trecho, no início do segundo parágrafo, tá? Caso você não esteja familiarizado com a palavra adaptada do inglês, adultar é definido como consiste em. O que o autor quis fazer aqui? Gente, é legal, porque, sei lá, eu vejo dessa forma. Há textos em que você não sabe que você vai ter que procurar o significado da palavra, porque a pessoa não vai te dar lá, não é? Que ela entende que todo mundo sabe, não é isso, né? Então, ele fez isso de modo cortês, sem apresentar, né, aparentar superioridade em relação ao leitor. Vamos lá? Letra A. Uma forma pouco adequada de introduzir uma nova informação para o leitor. Haja vista que está explícito que este já conhece. Não, não está explícito, não é? Se você não é todo mundo que tem obrigação de saber, né? Então não está explícito, que este já conhece, que o leitor a conhece, vai depender do leitor. Um modo polido que o autor encontrou para expor o tema, descartando a hipótese de se tratar uma novidade para o seu leitor. Descartando, ele não descartou essa hipótese, né, gente? Senão ele não teria falado, né? Caso você não esteja familiarizado, ele não está descartando. Uma estratégia do autor para trazer a informação. Embora reconheça que o assunto não é novidade, pelo amor de Deus, não, 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 não.
Uma atitude profissional do autor para esclarecer um assunto que sabidamente é desconhecido do público leitor da revista. Uma atitude profissional do autor para esclarecer um assunto que sabidamente é desconhecido do público do leitor da revista? Não, tá? Não é isso, tá? Caso você não esteja familiarizado, ele não está dizendo que todos dessa revista aí, que leem essa revista, não sabem o que é isso, tá? Então, não, foi isso também. Então, letra dado aqui. E vamos lá, meu povo. Essa questão aqui, gente. Assinale a alternativa em que há analogia de sentido entre as palavras destacadas e as que se seguem. Bom, aqui a gente podia ficar 200 anos falando, mas eu vou falar rápido, tá? Primeiro, tá? Analogia, semelhança, né, gente? Semelhança de sentido. Então, vocês têm aqui semelhança, ok? Vamos lá. Adultar, então a gente já sabe o que é adultar, não é? É se tornar adulto. Adulterar é você mudar algo, não é? Esse documento foi adulterado, ele não serve mais, não é? Adultério é quando, num casal, alguém é traído, tá? Traição, tal, entre aquelas. Autoridade, né? Quando a gente, desculpa, que, não, primeiro vem alteridade, não é, gente? É aquilo que é distinto, não é? Nada tem a ver com autoridade. Bem, né? Vamos lá. Autoritarismo tem, tudo bem, tá? Relação de sentido. Homem, homérico, tá? Homérico vem de aqueles têm aquele caráter fantástico, né? Vem de Homero, né, gente, essa palavrinha aí. E homicídio, vocês sabem melhor do que eu, né? Afinal de contas, vocês estudam essas coisas, tá? Homicídio, não é? Alguém matou outro alguém, digamos assim. Escárnio, não é? Escárnio, né? Deboche, todas essas coisas. Escarnecer até que tudo bem, né? Mas esbulho, gente, é usurpação, né? De propriedades, essa história toda, de espólio, aquela história. Bom, cruel, todo mundo sabe o que é, né? Cru e cruez. A banca nos deu como gabarito cruel, tá? Cru e cruez. Veja bem, ela quer o quê? Uma analogia de sentido, semelhança. Então, eu entendo o seguinte, eu, Simone, entendo o seguinte, se é semelhante, ok? Se eu tenho, né, uma semelhança, digamos assim, cruel tem de ter relação com cru e cruez. Cru tem de ter relação com cruel e com cruez. Crueza tem de ter relação com cru e com cruel, ok? Mas, porém, entretanto, todavia, vamos pegar algo aqui para mostrar para vocês uma coisinha. Ó. Nananana, vamos ver. Rapidinho, tá? Tá descarregando, tá carregando aqui o negócio. Bom, primeira coisa, tá? Vamos colocar aqui os sentidos, tá? De dicionário mesmo, tá, gente? Vamos lá. Vê. Aham, tu. Tá aqui. Olha ali. Cru, cru, sem cozimento suficiente, sem piedade, cruel, feroz. Pelo dicionário aqui, tá vendo? Ó? Bom dicionário. Tudo bem? Peguei outro dicionário. Vamos lá. Cru, que está por cozer, em bruto não preparado, disse da pintura tal das tal. Olha o item 4. Cruel, bárbaro, desumano, despiedado. Tá bem? Mais. Mais um dicionário aqui, tá? Aqui, cruz, né? No caso, né? O significado de cru, que não está cozido, sem nenhum preparo. Cruel, chocante, áspero.
Tá? Ok. Cru, mais um. Vocês estão vendo quantos, né? Vamos lá. Uhum. Cadê, cadê, cadê? Desprovido de piedade. Tá bom, vamos continuar. Crueza. Só peguei um, tá, gente? Porque, né? Essa é igual em todos, mas aqueles eu quis mostrar, tá? Ó. Rude, né? Ó. Caracteriza o estado de cru, não preparado, não cozido. Tá? Crueldade. Tudo bem também, tem os dois. Ok? Vamos ver aqui agora. Cruel, pelo Aurélio, tá, gente? Adjetivo que expressa maldade e tirania, que se satisfaz fazendo mal, maltratando, atormentando, desumano, cruel, que não é capaz de perdoar, que provoca horror, tal. Gente, tá? Vejam todos os significados que pode ser cruel. Alguém viu aqui aquilo que não está cozido? Eu não vi, não mesmo. Tudo bem? De duas uma, ok? Ou a banca vai fazer isso aqui e vai deixar esse gabarito mesmo. Devia ter marcado o slide que eu estava, porque agora saiu. Eita, nós que não chega nunca. Hum. Ah, não, acho que eu peguei a prova errada, gente. Um momento, um momento. Aqui, Simone, tô vendo. Eu falei, oi, tá, né? Ah, ó, que beleza. Veja bem, gente, assinale a alternativa em que há analogia de sentido entre a palavra destacada e as que se seguem, a não ser que ela não queira o significado de cruel. Ela só queira saber que cru pode ser cruel e que crueza pode ser cruel. Então, o gabarito da banca é C. Gente, foi óbvio, né, que essa questão todo mundo colocou recurso nela. Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, eu não sei não, porque como a gente viu lá, cru pode ser cruel, não é? Então, sei lá. Agora, cruel não traz essa acepção aí de aquilo que não é cozido, certo? E se é analogia, se é semelhança, todas deveriam trazer o mesmo sentido, não é? E eu não estou vendo, eu não vi isso e vocês também não, porque eu pude provar. Vamos aguardar a resposta aí dos recursos, porém, certo? Tá? Ela pode se apegar a isso que eu falei. Não, cru pode ser cruel, assim como crueza pode ser cruel. E acabou, certo? Só teremos essa informação após os recursos. Eu estou super ansiosa, vou ser bem sincera com vocês. A fuga da autoridade adulta, né? Desse texto aqui que nos trouxe essas questões. Gente, essa aqui, aquela história lá, não é? Eu preciso saber a ponto de, em vez de. Primeira coisa, gente, falar aqui rapidinho, não é? Que já está se estendendo demais isso aqui. Olha isso. Em tudo, além do nome, a vida adulta se tornou desestabilizada, a ponto de ter se tornado alvo de escárnio. Né? Conseguimos ver uma consequência, né? A gente não tem outra explicação aqui. Então, veja uma consequência. Em vez de, é sinônimo de quê? Em lugar de, em troca de, em substituição. Então, sim, gente, o gabarito super simples, bonitinha. Acho que quando chegou ali na questão 29, eles pensaram assim, essa foi a minha visão. Bom, já matamos o candidato, agora vamos deixar relaxar um pouquinho, para ele chegar a outra disciplina lá sem morrer, porque agora começou aí um pouquinho, não é? Mais fácil, tá? Então, vamos lá, meu povo, vamos lá. A questão 31, gente, era de regência, maravilha, não é? Então, vamos lá, né, gente?
Qualquer homem ou mulher. Gabarito, letra C. Quem aspira, aspira A. Quem se prende A. Beleza, temos aqui as duas, tá vendo? Só que quem visa, né, gente, no sentido de almejar tudo, não é? É visa, visa menos deveres, né? E quem se preocupa, não se preocupa dos, né, gente? Se preocupa com. Então, aqui seria com os quais. Assistiria feliz, no sentido de ver aqui, não é mesmo? No sentido de ver. Então, assistiria feliz ao fim do mundo, da qual nunca depositou confiança. Quem deposita confiança em. Então, na qual, né, gente? Aqui seria na qual, tudo bem? Vamos arrumar? Na qual. Preferia não adultar, gente. A assumir, né? Desse do quê, pelo amor de Deus, né? Quem prefere, prefere isso a aquilo. Assumir nos quais, então quem está sujeito, né? Está sujeito a, então aos quais, pelo amor de Deus. Consentiria, né? Aqui, gente, quem consente, não é? De permanecer adolescente, sendo deveres aos quais assumir. Quem assume, assume algo, né? Sem deveres os quais, consentiria, né, em permanecer não dá também, né? Quem consente, consente, desculpa, de permanecer, não. Quem consente, né? Não consente de, então também não daria aqui. Letra C é a nossa resposta. Tá bom? Mais uma, meu povo. Essa então, né, gente? Olha, sentido próprio, sentido real, literal, aquele que a gente encontra no dicionário, não é mesmo? Tá? Que mais? Que nós vamos ter aqui? Vamos ver? Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! Se ele quisesse sentido, vai, figurado, aí ia ser o quê, meu povo? É irreal, né? Aquele sentido conotativo. Fácil, questão fácil, né, gente? Corrosivo não pode ser, né? Ele ainda destacou as palavras aqui. Olha que maravilha, não é? Corrosivo. O ferro, não é? O ferro pode ficar corrosivo lá, não é? Tem que ter uma substância que corrói, certo? O impacto não é, tá? É, achamos já a nossa resposta, meu povo? Já, né? Ó, tarefas mundanas, tarefas que tem no mundo, não é? Então, essa aqui é a nossa resposta. Indivíduos maduros. Quem é maduro é fruta, né, meu povo? Maduro é fruta. Em vez de se preocupar com as consequências da erosão, gente, o solo, né, faz aquelas erosões, aqueles buracos, aquelas coisas, né? Mas não dá, né? E vamos lá, se tornar do alvo. Gente, alvo é aquele negocinho, né, que você atira lá, você tem um alvo, né? Pode ser uma pessoa até um, mas entenderam, não é? Que não é. Aqui está no sentido figurado. A única no sentido próprio é a letra B. Essa palavra existe sim, tá? É relacionada ao mundo. Falei que eles estavam mais bonzinhos agora? Gente, excepcionalmente, a palavra terminada em mente é um advérbio. Em qual alternativa nós também temos um advérbio? Tananana. Era isso que a gente tinha que fazer, procurar um advérbio, ó, muito, né? Tá grifado muito. Então, certo, né? Responsabilidade não é advérbio, desempenhar muito menos, né? Celebrada também não. Cadê? E necessárias também não. Certo, né? Simone, como é que você sabe, né, que não é advérbio? Só pelo fato de ter ido para o plural aqui, né, responsabilidades necessárias, a gente já descarta assim, a desempenhar ali nosso verbinho e por aí vai, tá, gente? Então, tá? Muito fácil. Se vocês, né, lembrassem de advérbio, tá? Tem muito pouco, né? Aqui, ó, tá intensificando um outro advérbio. Olha que maravilha, né? Tem, né? Interessantíssimo. Como ela pôde fazer isso, né? Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de concordância e colocação dos pronomes átomos. Bom, essa aqui, vamos ver, tá? Primeira coisa, gente, o gabarito que a banca deu, tá?
Percebe-se que em 2020, vamos tirar o que está entre vírgulas, percebe-se que já havia o verbo haver com sentido de existir, né? 70 anos desde que Hannah mostrou-se preocupada com as formas de autoridade que entraram em colapso. Beleza, tá? O gabarito da banca, não tem nada aqui de concordância. E quando ele fala só concordância, vocês também já estão cansados de saber isso, não é? Mas eu vou repetir. Quando se fala somente em concordância, o que que a gente faz? Procura a verbal e a nominal, né, gente? Porque ele não foi específico no que ele quis. Colocação dos pronomes, próclise, mesóclise e ênclise, ok? Mas vamos lá? Vamos ver a letra A. Já vão fazer décadas, né, gente? Os verbos impessoais, quando são os principais, eles passam, não é? A impessoalidade para quem? O seu auxiliar. Então, já vai fazer, né? Já vai fazer décadas que a ideia de que as pessoas adultarem estão se firmando nas sociedades, tá? Não tem para outro problema. Poderia se dizer, gente, poderia. A gente sabe que quando um verbo está no futuro, eu peço mesóclise, não é? Poder-se-ia dizer que a vida adulta hoje representa um problema para os que não a enfrenta com maturidade, para aqueles que não a enfrentam, né, com maturidade, né? O que existe, gente? Em todos desafios, então eles existem em suas diversas manifestações, haja vistas. Aqui, ó, o que se passa entre pais. Foi constatado que inúmeras formas, então foram constatadas, né, inúmeras formas, até mesmo das que se via nos anos 50, e as quais, tá certinho aqui. Veja bem, gente, aqui na correta, até limpar tudo aqui, veja, a banca não vai dar, não vai anular essa questão, certo? Não vai. Só que, né? Vamos lá, percebe-se que já havia 70 anos, né? O que já havia? Já havia 70 anos, desde que Hannah se mostrou, né? Desde que, tá? Eu não tenho aqui, eu não vejo uma condição, ok? Mas eu vejo o tempo, né? Desde que, né, ó, 70 anos foi o tempo aí, certo? Tá? Então, a gente tem uma oração aqui com uma locução conjuntiva, né, de tempo, ok? E nas adverbiais, a gente sabe que não importa, lugarzinho ali, a gente tem que fazer o quê? Próclise, tá? Porém, há aqui um substantivo, né, que ela vai se apegar, que está longe, ok? Então, ela deu como gabarito essa, mas fica aí a dica, ok? De que também nós temos aqui essa problemática nesta questão. Por que eu estou falando isso? Porque foi pedido, e foi feito recurso também aí desta questão. Quem sabe, não é mesmo? Certo? Tá? Quanto mais anular essa prova inteira, melhor para todo mundo, não é pessoa, certo? E que se Deus, não, claro que não vai ser anulada toda a prova, porém, gente, pelo amor de Deus, que prova cansativa, enjoativa, sabe? Olha, tá? Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da seguinte afirmação, tá? Vamos lá, gente, na passagem. Tomava-se um drink em um bar quando viu um jovem na casa dos 30 usando uma camiseta que dizia, né? Quem dizia? A camiseta, né? A camiseta dizia: chega de adultar por hoje. Depois entrevistei uma mulher cuja camiseta transmitia uma mensagem simples: adultar é cruel. A palavra aqui é um pronome, ela já disse que é um pronome, não é? Vamos ver aqui, ó. Ela já me disse, a palavra que é um pronome, tá? Gente, está retomando camiseta, ok? Está retomando camiseta. Então, relativo. Por um R aqui, ó, relativo. Beleza. Se eu soubesse disso, tá? Minha vida já facilitaria. Eu ia tirar B, eu ia tirar aqui, eu ia tirar aqui. Só ia ficar com essas duas para sofrer um pouco, tá? Agora, ela quer o quê?
Ela não está pedindo análise sintática, né, gente? Aqui ela está pedindo a função do quê. Porém, a gente sabe que o quê, ele pode assumir, né, esse pronome relativo, desculpa, ela não está pedindo a função de oração subordinada, nada disso. Ela está pedindo o quê? A função do quê, ok? E a gente sabe que o que, quando pronome relativo, ele pode assumir o papel de quem ele toma. Se for sujeito, ele vai assumir, se for objeto direto, ele vai, e por aí vai, não é mesmo? Então, vamos lá. Neste caso, né, quem que dizia chega de adultar? Foi uma camiseta, então sujeito. Simples é um adjetivo, certo, gente? E todo adjetivo, não é, gente? Quando ali, né, uma mensagem simples. Lembra? Em tudo que sobra do núcleo, adjunta de nominal, quem pode ser adjunta de nominal? Não é? O artigo, adjetivo, né? Pronome também pode. Quem mais? Locução, adjetivo e numeral podem ser aí adjuntos adnominais. Sabendo que simples é um adjetivo, então sim, ele está na função de adjunto adnominal. Tá bom? E por fim, assinale a alternativa cujo enunciado está redigido de acordo com a norma padrão de ortografia e acentuação. Vamos ver, gente, qual que é o nosso gabarito aqui, tá? Letra C, perfeito, perfeito. Mas vamos lá, né? Para todos, né? Todos. Gente, pela nova ortografia, as palavras que repetem as vogais repetidas, né? Dobradas o, não tem mais acento. Então, já começou aqui, tudo bem? Mas não é só isso que tem de erro, não. Olha como eles escreveram imprescindível, né? Eu vou por assim, ó, sim, né, gente? SC aqui, por favor, tá? Muitos consideram privilégio, pelo amor de Deus, é privilégio chegar à maturidade, podendo exercer plenamente as atividades e vencer desafios, plural, né? Os verbos ver, desculpa, os verbos ter e vir, quando estão na terceira pessoa do plural, tem acento circunflexo. Antes de reivindicar, pelo amor de Deus, né, gente? Olha como eles escreveram essa palavra. Vou tentar escrever aqui, olha, reivindicar. Oba, oba, consegui. Reivindicar o direito ao lazer. É necessário empenhar-se na consecução de objetivos que convêm, gente, objetivos. Agora eu preciso do circunflexo, né? Dos objetivos que convém aqui, tá bom? É certa a existência de deveres pré-existentes à condição de adulto, e não faz sentido os indivíduos se degladiarem, né? É de, né, gente? Digladiar, né? Aqui, tudo bem? E ufa, 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 certo? Aqui, gente, o gabarito para vocês. Então, vamos aqui rever só um pouquinho uma coisinha, rapidinho, rapidinho. Nós falamos aqui, então, qual foi a primeira? O 20. Cadê a minha prova, que eu fiz toda bonitinha? 29. E 34. Questões aí passíveis de recurso, né? Digamos assim, que dava para fazer recurso na boa para elas, tá? Quem pediu aí, certo? Foi feito o recurso, tá bom? É feito não, né? A gente ajuda, porque vocês sabem que tem que modificar recurso, toda aquela história, senão eles não aceitam, ok? Então é isso, pessoal, tá? Eu sei, foi sofrido mesmo, tá bom? Fiquem com Deus e um grande beijo. Tchau, gente, tchau.